Vamos direto para Brasília, porque o Congresso Nacional vota hoje, nessa quinta-feira, o primeiro orçamento do terceiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O relatório do texto prevê o salário mínimo de R$ 1.421. Assunto para ela, Thaisa Medeiros, que chega mais aqui no Novo Dia, trazendo todos os detalhes. Bom dia. Oi, Renan, bom dia novamente para todo mundo que está nos acompanhando também. É isso, hoje o projeto de lei orçamentária anual, chamado de PILOA, vai ser votado no Congresso Nacional. Esse é o primeiro orçamento do governo de Lula, desse terceiro governo de Lula, então a gente vai ficar com olhos atentos aí para essas mudanças orçamentárias que devem vir para o próximo ano. Em questão de salário mínimo, a previsão ficou em R$ 1.421, e esse valor foi proposto numa peça orçamentária enviada pelo governo em agosto. Só que o valor só pode ser de 9,5 centavos a menos devido ao novo cálculo, então, de política de valorização permanente. Então, o salário mínimo vai ser um dos pontos debatidos no Congresso hoje. Um outro ponto que a gente tem que destacar aqui é o orçamento do novo PAC. Ele que tinha sido cortado em 16,6 bilhões de reais, foi retomado pelo relator Luiz Carlos Mota para que as verbas fossem destinadas, então, para esse carro-chefe do novo governo de Lula, né? Essas obras e investimentos em infraestrutura que capitaneiam o novo PAC. Então, esse valor foi retomado justamente a pedido das bancadas aí do governo, da base, justamente para conseguir fazer uma incorporação melhor desse orçamento para isso. Outro ponto que a gente tem que olhar sempre quando se fala de orçamento é em relação às emendas. São 53 bilhões de reais destinados para as emendas parlamentares, e aí isso é distribuído em emendas de bancada e emendas das comissões também. Vamos observar como é que vai ser distribuído lá no projeto de lei mesmo, como é que vai ficar no texto final, isso tudo. E a gente também tem que olhar para a questão do fundo eleitoral, que ficou em 4,9 bilhões. Por se tratar de um ano de eleição, 2024, chegando aí eleições municipais, então a gente tem que ficar de olho quanto vai ser destinado para as campanhas nesse momento, e isso fica descrito ali no fundo eleitoral. Então, são vários pontos de atenção, Renan. A gente, é claro, vai estar por lá acompanhando cada detalhe dessa votação. Volto contigo. Obrigado, Thaisa Medeiros, trazendo todos os detalhes. E eu aproveito já para acionar a Basília Rodrigues para a gente entender, acima de tudo, esses vários pontos, quais são esses vários pontos que a Thaisa nos trouxe e, acima de tudo, como resolver essa questão que não me parece ser nada fácil. Dinheiro só faz sentido o Brasil cobrar imposto, ter aí um orçamento do tamanho que a gente tem, se houver gestão em prioridade para aplicação desses recursos, né? Eu estou falando aí de investimento. 2024, por ser ano eleitoral, mas até mesmo se não fosse por uma questão política eleitoral, há uma disputa entre as casas e entre o Congresso e o governo federal sobre quem dita mais, quem manda mais sobre a destinação destes recursos. Lembrando que a gente está falando de dinheiro que vai para projetos, programas que, em tese, são para fazer o bem para a população. Então, por ser um ano eleitoral, essa disputa fica ainda mais acirrada, porque os parlamentares querem mais emendas. A gente tem, entre as classificações das emendas, as individuais na faixa de 25 bilhões de reais, e agora a novidade desse orçamento para o ano que vem é a turbinada que as emendas de comissão estão ganhando também, chegando na casa dos 16 bilhões de reais. Não só pelo valor, mas pela questão da execução orçamentária, se elas vão ser pagas ou não. Após um acordo, o governo, para garantir a aprovação de outros textos do seu interesse, para garantir um fim de 2023 sem pendências para o próximo ano, o governo topou liberar do contingenciamento essas chamadas emendas de comissão. Então, a gente está falando de uma articulação na qual participaram o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, com destaque mais relevante para o Haddad. Então, eles foram a campo e cederam em nome do governo com a liberação destas emendas. Ainda assim, o Congresso quer mais, quer ditar um calendário, porque ainda que as emendas deixem de ser passem a ser
serem impositivas, ou seja, tem um pagamento obrigatório, ainda assim o Congresso se queixa de atrasos nesse pagamento. O pagamento sai, mas não no dia combinado. Então, no finalzinho desse ano, o que está em discussão também é que o Congresso possa ditar para o Palácio do Planalto, ditar para o governo um calendário de pagamento, um tipo de previsibilidade para que esses recursos via emenda sejam pagos. Então, tem uma disputa ainda em jogo, está acabando, né, o ano legislativo, hoje e amanhã eles encerram essa questão orçamentária, mas existem regras que vão definir, como eu falei na análise anterior, as bases de negociação, né, para 2024. Bora ver quem ganha nessa. Ontem o presidente Lula cobrou de seus ministros, aí eu estou focando no caso no governo, mais celeridade e entregas de projetos, de obras. O governo, por meio do seu ministro da Casa Civil, Rui Costa, ontem deu o tom. 2024 não vai ser um ano para lançamentos, anúncio. Vai ser um ano para mostrar para a população que o governo está funcionando, que está fazendo essas entregas, seja do ponto de vista de programas sociais, de obras, mas principalmente de obras. Só que no momento que vai muito dinheiro para as emendas, diminui o poder do governo sobre a destinação de recursos para as obras. Tá certo. Obrigado, viu, Basília Rodrigues, trazendo para a gente essa análise. E daqui a pouco a gente volta a conversar. Obrigado.